divertir, porque é hora de se fortalecer ou de nos fortalecermos para sairmos muito mais fortes dessa quarentena, ok? Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender dentro da medicina tradicional chinesa, a primeira coisa que nós temos que compreender dentro deste processo chamado medicina tradicional chinesa. A primeira é que a sua origem ou a identidade original de suas informações vem de um passado totalmente diferente do seu presente, ok? Totalmente do seu presente. Totalmente diferente do seu presente. O presente da medicina tradicional chinesa, ela confabula com ideias que no passado isso não existia. Quer dizer, no passado essas ideias não estavam conectadas com um sistema de poder que oprimia o seu povo da forma que oprime hoje. Então vamos ao passado e vamos entender o que acontecia para que isso fosse verdade. Prestem bem atenção, se atentem à história, se atentem à ideia. A medicina tradicional chinesa, ela surge num momento oportuno no qual as pessoas mais sábias, os mandarins da época, isso há 5.000 anos atrás, os mandarins, eles buscavam entender o sistema cósmico, eles buscavam entender como o corpo funcionava, mas eles não conseguiam tirar mais do que já existia. Então eu tinha cepas, eu tinha movimentos intelectuais da China antiga. Cada movimento, cada lugar, cada ambiente falava uma coisa diferente da outra. Então, a medicina chinesa, ela surge em diferentes locais, em diferentes momentos da China antiga, e esses locais e esses momentos, eles precisavam ser agrupados, eles precisavam ser reunidos, eles precisavam ser resumidos, para que a gente pudesse encontrar uma ideia única, e essa ideia única fosse ou formasse o que nós temos hoje. Então prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Tudo que envolve a medicina chinesa na sua identidade original se resume a um fato onde nós temos vários ambientes na China, cada um trabalhando ao seu modo, onde então cerca de 80 tribos traziam a responsabilidade de ser a verdade, de ser ela a genitora da verdade de uma determinada medicina. Então, a medicina chinesa, ela surge do conflito, ela surge num instante em que cada um quer ser o ideário, cada um quer ser o dono dessa informação, cada um quer ser o genitor dessa informação. Então, chega-se num momento e um determinado imperador olha para aquilo e fala: porra, isso está errado, isso vai atrapalhar, nós precisamos entender melhor isso, nós precisamos então unir as forças a partir das afinidades, nós precisamos unir as forças a partir daquilo que nós pensamos igual, daquilo que nós pensamos de maneira idêntica. A partir daí, esse imperador, chamado por nós de Imperador Amarelo, aparece para trazer ao seu reino as principais linhas de pensamento da época, e sob a responsabilidade de um médico chamado Qibo, essas tribos foram então convocadas para poder expor aquilo que elas pensavam, expor aquilo que a sua identidade tinha sido construída. Então eu tinha mais ou menos 80 linhas de pensamento nessa época, eu tinha cerca de 80 formas diferentes de pensar dentro da medicina chinesa. Então um determinado imperador chega e fala: olha, vamos reunir todos aqui e vamos daqui sair, tirar ou buscar uma ideia única. Esse imperador chama-se Imperador Amarelo. Esse cara é diferenciado. Esse cara financia livros, esse cara financia intelectualidade, coisa que na época era difícil de se ver. O Imperador Amarelo, então, configura uma primeira pessoa, ou a primeira pessoa de um nível intelectual superior, que mandava em tudo, e que era o líder do povo chinês, só que na época nem existia China, com certeza, e fala: vamos sair
para criar uma ideia única. Qibo, o seu chefe, o médico do reino, é o responsável. Então você agora vai imaginar um congresso acontecendo na China. Você vai imaginar um congresso acontecendo na China. E esse congresso está diretamente relacionado à necessidade de entender como o corpo funciona. Como o corpo funciona. Então, a necessidade de entender um mecanismo, a forma do corpo funcionar, criou esse primeiro germe da medicina tradicional chinesa. E Qibo é o cara, Qibo é o médico, Qibo é o cara que vai ser a interface entre o Imperador Amarelo e esses 80 médicos, essas 80 tribos, essas 80 ideias, ok? Então prestem bem atenção, quem estiver travando, fiquem tranquilos até o sinal estabilizar, aqui está tudo ok, prestem atenção. Eu quero que vocês que estão aqui pela primeira vez tendo acesso às informações relacionadas à medicina tradicional chinesa, anotem tudo e principalmente, atentos numa situação de que esse curso começa hoje e termina só o dia que essa quarentena acabar, e principalmente, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Esse curso não vai lhe dar a condição de você atuar enquanto acupunturista, mas lhe dará a condição de você estar fazendo um curso de acupuntura quando tudo isso acabar. E quando tudo isso acabar, você estará apto, pelo seu conhecimento, a fazer esse curso e ajudar as pessoas a partir de um curso presencial. Então, prestem atenção no que eu vou dizer de novo. Imperador Amarelo é a principal figura representante da medicina tradicional chinesa e vocês precisam entender que por mais que esse cara tenha sido o cara, ele já está defasado, na minha opinião. Ele já está defasado. E você que está me assistindo, por mais que você esteja chateado com o que eu estou falando, pois você ama Imperador Amarelo. Você ama Imperador Amarelo. Eu não tenho nada contra você amá-lo, mas entendam que ele é um clássico, ele é um tradicional, ele é o cara. Contudo, o tempo passou, meus amigos. O tempo passou. Esse cara está diretamente relacionado à criação da medicina tradicional chinesa numa linha única. Contudo, isso aconteceu há 3.500 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Então, nós temos 5.500 anos, provavelmente, de diferença entre a origem da medicina tradicional chinesa e o tempo atual. Não dá para eu pegar um livro que Imperador Amarelo nem escreve, e sim os seus médicos escrevem por meio das suas indagações, e colocar aqui e falar que só isso aqui serve para a medicina tradicional chinesa. Isso não é a realidade, isso é ortodoxia. Então, em respeito à tradição, em respeito ao que é original, eu digo a você, existe uma diferença muito grande em ser ortodoxo e em ser tradicional. Ser tradicional, conservador, é você ir no passado, buscar a identidade da medicina tradicional chinesa, que se faz em algumas cláusulas, que aqui estarei dizendo a partir de agora. A medicina tradicional chinesa, ela está embasada em cláusulas onde, prestem bem atenção que eu vou dizer, a principal cláusula da medicina tradicional chinesa é a busca da causa do problema. Você que quer trabalhar com medicina chinesa, você que trabalha com medicina chinesa, precisa entender? A principal cláusula da medicina tradicional chinesa é a causa do seu problema. Ela sempre terá que buscar a causa do problema. E a causa do problema não estará na estrutura física. A causa do problema, o início do problema não estará na estrutura física. Não estará na estrutura física. Então, meus amigos, para quem gosta de Imperador Amarelo, continuem gostando, é um clássico, contudo, entendam. Evoluir é preciso. O que evoluir é preciso. A evolução da medicina tradicional chinesa, ela é necessária no tempo atual, por quê? Porque o tempo muda, as doenças mudam e, principalmente, o ser humano evoluiu.
Então eu estou falando de uma história que começa há 3.500 anos atrás, e esse cara foi o cara, esse imperador amarelo foi o cara. Eu não consigo tirar os comentários, eu peço que todos tenham capacidade de ver, que se o comentário estiver atrapalhando, não façam comentários então, se for o caso, mas eu quero foco na minha aula, atenção. Então prestem atenção, o imperador amarelo, sem ele talvez não estaríamos aqui. Sem ele não estaríamos aqui, mas ao mesmo tempo as coisas evoluem, e esse cara, o Imperador Amarelo, juntamente com Kibo, reúne então as 80 principais linhas de pensamento da época, porque existiam muitas tribos, e saem dali, ou tiram dali, uma linha única. Uma linha única. O Imperador Amarelo me serve como base apenas histórica, não como base para poder compreender o que vem a seguir, porque a gente pode simplificar muito o que vem a seguir. E essa linha única da medicina tradicional chinesa, ela se equivale, ela se equipara principalmente ao taoísmo. Uma filosofia de vida criada naturalmente por mestres taoístas nessa mesma época. E essa filosofia de vida, chamada taoísmo, traz para dentro da medicina tradicional chinesa uma plataforma de informações capaz de explicar como esse corpo funciona. Então, o Imperador Amarelo é uma figura mítica que faz tudo que eu já falei. E ele orienta, ele reúne tudo que se existia naquela época, e a partir dessa reunião ele cria uma ideia única, e essa ideia única é exposta em 2 livros principalmente, que foram muito modificados ao longo da história, mas não vou entrar nesse contexto. Mas esses 2 livros que nos trazem a matriz da medicina tradicional chinesa, traz então o taoísmo como principal fonte de informação. E esses mestres chineses, escutem isso que eu vou dizer agora, esses mestres chineses agora, numa próxima geração, depois de Imperador Amarelo, começam a cultivar algumas situações que a acupuntura vai aparecer. Então atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. A medicina tradicional chinesa, raiz, ela surge em momentos de crise. Imperador Amarelo foi um dos principais imperadores que a China antiga teve, seguindo até mesmo um exemplo para o povo chinês da dinastia, o povo de Han, o chinês original. Mas agora, depois que o Imperador Amarelo vai embora para buscar Fundó do Juda, ficam-se a sua história, e mestres taoístas são obrigados a tomar conta do conhecimento, e esse conhecimento que eles, mestres taoístas, são obrigados a tomar conta, isso há 100, 200, 300 anos depois, amplia-se por conta de crises, olha isso, crises políticas. Esses mestres taoístas que tinham o poder do conhecimento na mão, precisam sair do ambiente social. Então esses caras precisam vazar. Esses caras precisam ir embora, porque há crises sociais nos reinos, e os principais mandarins, os mandarins são os donos do conhecimento, que davam conselho aos reis, aos imperadores das respectivas dinastias, que eram dinastias familiares. Esses caras têm que sair. Então, num primeiro momento de crise, onde eles intervêm e falam: ô imperador, cala a sua boca, você está errado. Seguindo os preceitos dos antigos, nós não podemos fazer assim. O imperador fala: você vai morrer, e ele tem que ir embora. E para onde ele vai? Para a natureza, para a floresta. Surge aí a identidade mística de alguns chefes taoístas. O Homem do Rio é um, Lao Tse é o outro, inúmeros outros. O que me importa falar aqui, obviamente, é você entender basicamente que a medicina chinesa, ela é
originalmente dependente do que o Imperador Amarelo fez, e depois ela evolui pelo simples fato desses mestres chineses entenderem, os taoístas, eles entenderem que aquele momento não era oportuno para ficar na cidade. Aquele momento evolutivo que eles passaram na época não era oportuno para fazer história. Então, motivados pela necessidade de sobrevivência, esses caras vazam. Esses caras vazam. E eles vazam e vão para a natureza. E vão morar na natureza. E vão morar literalmente no meio do mato. Muitos de correntes paralelas, muitos de correntes concorrentes, muitos filósofos ou filosofias concorrentes julgaram esses caras e colocaram eles na berlinda falando que eles foram covardes, não enfrentaram o problema de frente. Contudo, essas correntes que criticaram esses mestres taoístas que saíram para se protegerem, não produziram nada. Já os que saíram sobreviveram e produziram alguma coisa. E aí começa a surgir a identidade teórica prática da medicina chinesa. Então vocês, meus amigos, precisam entender que a medicina chinesa surge pelo evento prático, social, no qual os caras percebem: eu não posso ficar aqui, que se eu ficar aqui eu vou morrer. Então eu preciso ir embora. E eles vão embora para a natureza buscar refúgio. E na natureza eles começam a conviver com a terra, começam a conviver com a chuva, com a água, começam a conviver com a madeira, com os animais e começam a perceber como aquilo acontece, como cada evento da natureza, cada desdobramento em particular de cada elemento acontece. E eles, a partir dali, começam a dar nome aos bois. Começam a dar nome aos bois. Estava nascendo a fisiologia energética, estava nascendo a fisiologia Zanfu. Zanfu significa órgãos e vísceras. Zanfu significa energia dos órgãos e vísceras. Então, por analogia, os nossos amigos mestres taoístas que fazem o movimento de se retirarem são chamados de covardes, são criticados pelos seus concorrentes, criam a nossa identidade. Criam uma forma de pensamento que vai muito além da fisiologia ocidental, que vai muito além da medicina ocidental. Eu estou falando, meus amigos, de um evento que ocorreu há mais de 4.000 anos. Há 4.000 anos atrás, esses caras escrevem o que estudamos hoje e aprimoramos aqui nesse canal, velho. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que aqui estamos aprimorando e aqui não temos medo e nem compromisso com a mentira e não temos medo de falar com a verdade. Então, esse cara sai, esses, né, são vários, não são uns, e a maioria são anônimos, velho. A maioria deles não deixa rastro. Eles não deixam rastro, eles deixam manuscritos. Então, primeira regra que eu preciso que você entenda da medicina chinesa: a medicina chinesa precisa ser entendida a partir do momento em que você entende a causa do problema. A causa do problema. E se você então entende que o seu pulmão está suscetível a um vírus chinês, esse pulmão está suscetível à sua tristeza. Porque a causa de um problema dentro do seu pulmão, na função e estrutura do seu pulmão, é uma emoção. E essa emoção se chama tristeza. Agora, para que eu possa entender como esses caras chegaram nesse raciocínio, é necessário sentar a bunda na cadeira e me escutar. Porque tudo foi feito de maneira analógica. Então a inteligência analógica, ela é fenomenal. Ela é que me faz estar aqui estudando, escrevendo e orientando os meus alunos
num processo crítico que acontece no sistema social hoje. E nós estamos 2 passos na frente. Então vamos seguir a nossa linha de raciocínio, onde então esses médicos chineses, esses filósofos, esses taoístas, porque eram a mesma coisa naquela época, era a mesma coisa. Esses caras então vão para fora, vão para a natureza, eles vão buscar no sistema cósmico a sua inspiração para saber, principalmente, quais são. O que eles precisam saber? A primeira coisa que eles precisam saber é que existe 2 energias opostas. Essas 2 energias opostas, a oposição de 2 polos, constrói um ambiente entre esse polo, esse ambiente aqui, onde acontece uma série de eventos. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nós estamos falando, então, que o broto da medicina chinesa aparece quando, então, eles entendem que existe um lado extremo de cá e um lado extremo de cá. Esse lado de cá é Yin e esse de cá é Yang. Entre o Yin e o Yang existe um ambiente, e esse ambiente Yin e ambiente Yang é onde tudo acontece. Então os extremos se juntam. Os extremos precisam um do outro, logo então eles são interdependentes. Então você que está me assistindo precisa saber que o Yin e o Yang são energias opostas interdependentes. Então você que está aí me assistindo e que é uma pessoa extremista, é uma pessoa que não aceita, não admite debater o lado contrário daquilo que você pensa, é uma pessoa que agride o seu oponente, você está contribuindo para o que está acontecendo hoje? Porque a oposição de ideias, que sempre é natural, que é sempre salutar, que é abastecedora da evolução, no momento em que ela se desprende, um seu lado se desprende do outro, nós paramos de circular a energia se desprende, a energia se desqualifica. Quando nós entendemos que os opostos se atraem e a partir dessa atração precisamos então tirar uma conclusão e aceitar um pensamento divergente, um pensamento diferente. Eu estou dizendo a você que nós estamos cumprindo com aquilo que nós viemos fazer aqui, que é evoluir. Quando um chefe taoísta é impactado com um sistema corrupto e ele sai de cena com o objetivo de se proteger e ao mesmo tempo ajudar, ele está cumprindo com a sua máxima, que é: eu aceito o problema, mas não convivo com o problema. Então eu não vou te dar problema porque eu não vou criar guerra. Como assim? Eu tenho um pensamento, você tem outro. Eu não aceito o seu pensamento. Eu não aceito a sua ideia. Eu não concordo com ela. Mas eu te dou a liberdade de seguir o seu caminho, porque contra o sistema eu não consigo seguir. Contra o sistema eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou micro. Então você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Não façamos guerra por isso. Não façamos guerra por isso. Não façamos guerra por isso. Entendem? Então, no momento em que a pessoa sai do seu ambiente, ela vai evitar o conflito. Então ela sai para buscar entender o movimento, porque contra o sistema não há condição de ser, de estar, é muito pequeno para isso. Então ele vai para o ambiente da natureza, ele começa a observar que existe extremos, e que tem céu, e que tem terra, e que tem opostos que precisam estar conectados. Esses opostos conectados é a pura natureza. Então você agora tem o Yin e tem o Yang. O Yin, ele é qualificado como sendo uma energia densa. O Yin é uma energia que
provoca, produz lentidão, produz reflexão. O Yin é uma energia que agrupa. O Yin é uma energia que está fixada na Terra. E tudo que for o contrário que eu falei é Yang. Então o Yang é fluido, ele é rápido. O Yang, ele promove o movimento. O Yang está fixado no alto. É o ar. Então eu tenho a terra e tem o céu. Os dois trabalham em sintonia e no meio disso tudo está nós. Lembra que eu falei? Eu tenho um ambiente cá, eu tenho um ambiente cá, e entre esse ambiente, entre um e o outro, eu tenho o cenário, que eu chamo em todos os meus livros de cenário evolutivo. Esse cenário evolutivo é onde tudo acontece, é onde a pancada vem. O cenário evolutivo entre um extremo e outro é onde nós estamos. É onde nós estamos. E nós estamos dentro desse cenário, sendo então usuários desse sistema de oposição. Então é importante para aqueles que nunca estudaram isso ou para aqueles que nunca ouviram falar disso, é importante você entender que ao presenciar a partir de agora um símbolo chinês que tem a sua representação do taoísmo, um símbolo chinês onde tem um pequeno yin, um pequeno yang, um símbolo tradicional chinês, e você que já ouviu falar que esse é o símbolo do capeta, é o símbolo da bruxaria, você precisa saber da verdade. Você precisa entender que numa determinada época, os chineses foram invadidos. Esses chineses foram invadidos por sistemas sociais religiosos. Na província de Yunnan, inclusive, surge os muçulmanos. E que o governo chinês da época aceitavam essas religiões. E os muçulmanos chegam na província de Yunnan, enquanto que os católicos chegam na província de Cantão. Ali, a catequese começa, galera. Ali, os muçulmanos querem os chineses para eles. Os católicos querem os chineses para eles. E nenhum dos dois, ou nenhuma das duas linhas religiosas terão, porque os chineses não se adaptam a essa ideia religiosa. Por quê? Porque a sua ideia, a sua identidade filosófica já tinha sido construída por essa linha que aqui já falei. Então eu tenho uma configuração historiográfica onde então os chineses foram cultivados por filosofias que utilizavam da teoria simples do Yin e do Yang para viver. Então a filosofia taoísta, a filosofia budista e a filosofia confucionista foram as principais. Falando daquela que mais sei, que é a taoísta, o grupo de personas, as pessoas, a sociedade que foi cultivada por esse tipo de filosofia, não tinha uma divindade como as religiões tinham. Eles tinham um entendimento de como as coisas funcionavam. Então, quando chegam religiões e tentam dominá-los, não conseguem, eles vão ser expulsos. E ao serem expulsos, eles voltam para o Oriente Médio, eles voltam para Jerusalém. E ali em Jerusalém começa uma ideia dizendo que os chineses são bruxos, os chineses são bárbaros, e aquele símbolo é o símbolo do capeta. Aquele símbolo é o símbolo do capeta. Então, não confie naquele símbolo. Essa história, onde eu estava há 3.500 anos, e agora eu estou há mais ou menos 500 anos depois da Era Comum, ou de Cristo, ela configura a base do que a gente ouve até hoje. Quem aqui, que é acupunturista, não já passou por esse tipo de confusão? Quem aqui, que é acupunturista, não já passou por uma confusão onde fala ou que essa medicina é uma medicina bruxaria, uma medicina estranha, demonizada?
E tudo isso se dá pelo simples fato de que os chineses não foram dominados pela religião. Eles voltaram para Jerusalém. As cruzadas, elas financiaram muito disso que eu estou falando. A história é complexa, eu chegarei lá em algum momento dessa quarentena, com certeza, porque eu sou um apaixonado em história, mas o que eu preciso que vocês entendam é que se você ficar só por conta de Imperador Amarelo, você não terá capacidade de entender o que eu falo. Por isso você está aqui. Por isso você está aqui. Então a medicina chinesa surge com a sua oposição básica, Yin e Yang. Yin é denso, Yang é fluido. Pronto, acabou. Contudo, é necessário nesse exato instante estarmos atualizando todo o conhecimento, porque o que nos importa é entender da saúde, é entender do corpo, é entender como o corpo funciona. Vocês estão me entendendo? É entender como o corpo funciona. E o corpo, então, funciona não é a partir das energias oxigênio, ATP. Não! O corpo funciona a partir das energias Yin e Yang, que são símbolos, sim, didaticamente criados para explicar algo. São símbolos, é uma simbologia, mas elas existem. E nós temos aí a teoria da física quântica comprovando os gluons, os leptons, os quarks, tudo isso que eu estou aqui dizendo. Então a medicina tradicional chinesa fixa-se dentro de um arcabouço de conhecimento criado pela necessidade de sobrevivência, onde os nossos principais autores não estavam a fim de enfrentar o sistema, então eles saem em busca de entendimento e criam a base da fisiologia energética, que é, para mim, fantástica. E essa base se dá por algo não escrito, se dá por analogia, velho, por analogia. E a analogia que se cria aqui, agora, é entender que existe o Yin e existe o Yang. Um é o oposto do outro, mas um não vive sem o outro. Um não vive, aliás, um vive em função do outro, e agora entenderemos que existe dentro de um sistema fisiológico, anatômico e também físico, órgãos e vísceras. O seu corpo, o meu corpo, possui órgãos e vísceras. E além disso, o seu corpo possui sistemas fisiológicos. Então, a partir de agora, você precisa decorar o que eu vou falar, porque isso é decoreba. Isso é a decoreba. Existe órgão e víscera e sistemas fisiológicos. Órgão é oco, é sólido. Víscera é oco. Órgão produz energia. Víscera armazena energia. Órgão é o chefe, é Yin. Órgão é o chefe, é Yin. Entendeu isso? Órgão é o chefe, órgão é Yin. Entende? Víscera é subalterna, é Yang. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu, desde a minha primeira aula de acupuntura, eu falava isso. É errado falar que a mulher é subalterna, porque a mulher é Yin para a medicina chinesa, então logo ela manda. Ok? Ela manda. Então eu tenho um órgão, tudo a partir de agora é Yin e Yang. Eu tenho um órgão, eu tenho víscera, os dois precisam trabalhar juntos. E esse trabalho junto, em comum, esse trabalho de parceria entre o Yin e o Yang, constrói uma função, e essa função, que é a função energética, abastecerá os sistemas fisiológicos. A partir desse instante eu vou repetir, porque é necessário entender nessa primeira aula. Vamos lá? Comigo. Yin, Yang. Órgão, Yin. Víscera é Yang. Os dois são acoplados por terem uma mesma identidade funcional e anatômica. Os dois, o órgão e a víscera, os dois são acoplados por terem uma mesma identidade,
funcional e anatômica. Anotem isso, porque é extremamente importante ao final do meu raciocínio. Então eu tenho o yin, é órgão, é sólido. Ele, o órgão que é yin, produz energia. Ele é o chefe. É a mulher. Essa é a minha analogia, você não vai encontrar isso em livro nenhum. Você não vai encontrar esse livro nenhum. Quer queira, quer não, a medicina tradicional chinesa vem de um padrão extremamente machista. Extremamente machista. O confucionismo é machista. E eu banco isso aqui na hora que vocês quiserem. Não ofendo ninguém por falar nisso. Cada um evolua a sua maneira. Cada um evolua a sua maneira. E eu banco o que eu tô falando. Ok? Então, preste atenção. Órgão, víscera. Eles trabalham juntos. Por afinidade de função e anatomia. Então preste atenção agora. Eu tenho fígado e eu tenho a vesícula biliar. Eles são anatomicamente e funcionalmente integrados num sistema único. Criado por afinidade. Fígado é denso, fígado é sólido, fígado é órgão. Víscera é oca, víscera é víscera, ó, vesícula, né? Vesícula é víscera, porque ele é oca. E ela, vesícula, atenção nisso, ela, vesícula, recebe do fígado a bile para poder, então, armazenar essa bile e expulsar essa bile, principalmente quando você come gordura. Eu te pergunto, isso tudo está escrito há mais de 3.000 anos. Como que essas pestes chamadas chineses, taoístas, sabiam disso? Então, esses caras estavam à frente do seu tempo, velho. Diferente de hoje. Não me venham pedir para eu falar bem da medicina chinesa só pelo fato de que é o meu ganha-pão. Ao contrário, eu falo a verdade, não tenho compromisso com a mentira. Aqui, semana passada, essa hora, eu tinha 150 pessoas me assistindo. Hoje tem 600. Amanhã pode ter 1.000 ou pode ter 1. Falarei as mesmas coisas. Não tenho compromisso com sistema político que é bandido, que mata o seu povo e mata os outros povos para dominar. Quem for contra, vamos debater. Mas a verdadeira medicina chinesa não surgiu com esse povo. A verdadeira medicina chinesa surge com pessoas que saem do ambiente crítico político da época e falam: eu não aceito isso aqui, velho, eu vou embora. Mas voltam com algo muito melhor. E eles escrevem, então, o que estamos falando hoje. Eu tenho víscera, eu tenho órgão e tenho víscera. Eles estão acoplados por função por afinidade de função e por afinidade anatômica. E essa afinidade, então, cria uma função energética. Isso é o mais top. Isso é o mais top. A junção entre o yin e o yang cria uma função, e essa função, dentro do corpo, cria a função energética. Cria a função energética, e vou te dizer a você que está aqui tendo contato, talvez pela primeira vez, com a medicina chinesa, ou você que está aqui revisando, ou você que está aqui aprendendo ou reaprendendo. Esse exemplo que eu usei do fígado e da vesícula, a união do fígado com a vesícula cria uma função fisiológica, uma função energética, que neste caso, essa função energética está diretamente relacionada à qualidade do seu sono. A qualidade do seu sono depende de um bom funcionamento energético do fígado e da vesícula. Por quê? Por quê? Por que a maioria das pessoas me criticam porque eu falo que é o fígado que é o propulsor do sono? Por quê?
Porque eu digo que durante a madrugada, principalmente durante o sono REM, o fígado energeticamente está limpando o sangue que nós estamos durante o dia utilizando e imprimindo nesse sangue as nossas emoções. E ao longo, então, da madrugada, principalmente durante o sono REM, entre 1 e 3 da manhã, esse sangue é desintoxicado e ao ser desintoxicado, esse sangue começa a ser purificado, a ser regenerado. Então, se você for no meu livro chamado Diagnóstico Integrado ou em algum tratado de fisiologia, você verá que o fígado é o órgão a nível orgânico que faz a regeneração da estrutura do sangue, é ele que tira o ferro dentro do sangue, é ele quem regenera a estrutura do sangue. E os chineses já sabiam disso há muito tempo. Então, a função energética criada pela junção do Yin com o Yang dentro do corpo opera o nosso processo de funcionamento. Quer dizer, todos os órgãos e todas as vísceras farão a mesma coisa? Todos os ossos, todos os órgãos e todas as vísceras estão acopladas? Elas estão trabalhando nesse momento com uma função energética primária. E essa função energética primária, que nesse caso é regenerar o sangue, nesse exemplo, essa função, ela irá provocar a nutrição de sistemas fisiológicos a esses órgãos e vísceras acoplados. Então entendam, estou dando um exemplo chamado fígado e vesícula, estou dando um exemplo chamado fígado e yin e vesícula e yang, os dois são acoplados, a partir dessa união eu crio um efeito onde eu tenho uma função fisiológica, uma função energética, a partir daí eu terei uma estrutura energética saindo dali e nutrindo o corpo, e esse corpo, preste atenção no que eu vou dizer, esse corpo também possui sistemas fisiológicos ligados a esse primário, fígado e vesícula, por afinidade. Então os seus tendões necessitam da energia que sai do fígado, os seus olhos necessitam da energia que sai do fígado, o seu cabelo necessita da energia que sai do fígado. Se o seu cabelo cai muito, se você tem problemas de vista e se você sofre de tendinites, você pode estar tendo um problema de desequilíbrio do fígado que se relaciona à regularidade. E normalmente esse problema, onde os sinais e sintomas são apresentados ou são apreciados, digamos assim, por funções específicas, visão, cabelo e tendão, você estará com uma irregularidade, você está causando esses problemas por estar nervoso. Quem agora não está nervoso? Quem agora não está tenso? Quem agora, nesse momento evolutivo, não está com dificuldade para raciocinar adiante? Quem agora não está recrutando a essência original do fígado para poder expor as suas ideias? Quem agora não está com medo? O medo gera raiva, a revolta, e o fígado vai ser utilizado. Entendem isso? Então eu tenho um movimento historiográfico acontecendo com o Imperador Amarelo, Huan Di, que convoca a partir do seu médico Qibo, que é um cara fantástico, a reunião das 80 tribos que ali eles necessitavam de criar uma única linha de raciocínio. Criaram. Essa linha de raciocínio segue os preceitos taoístas, que por sua vez, há um tempo após ou depois dele, é renovada, é acrescentada por filósofos que têm a coragem de sair, porque na China, galera, a hierarquia tem que ser respeitada. Se o imperador mandou, você se cala. Eles saem de cena. Eles saem de cena e falam, eu não vou participar disso, eu não vou me acompliciar com corrupto, e eles vão embora. E ao ir embora, se deparam com a natureza e reescrevem a medicina chinesa, e agora eu tenho
O yin e o yang, que é a base, o yin é o órgão, o yang é a víscera, os dois se unem, criando uma função, isso é dentro do corpo, criando uma função fisiológica a nível energético. E essa energia, produzida pela união dos dois, irá abastecer sistemas fisiológicos específicos que, por sua vez, estão relacionados, neste exemplo, chamado fígado e vesícula, aos olhos, aos cabelos. Professor, mas os cabelos não é rim? A cor dos cabelos é rim, mas a força do seu cabelo, principalmente você, mulher, que é morena, que tem o cabelo preto, tem os olhos grandes e tem uma cintura fina com um quadril largo e tem problemas uterinos, principalmente em você, isso terá efeito. Por quê? Porque você tem uma tendência temperamental a usar essa energia para viver a sua vida, então você fica nervosa com mais facilidade e as suas unhas também vão quebrar, porque elas vão ficar fracas. E você terá mais tendinite, a sua visão fica borrada, o seu olho treme quando você está prestes a ficar com raiva, o seu olho começa a tremer. E você não entende por quê. E o seu cabelo cai mais do que o normal. O seu fígado está com problema. O seu fígado está com problema. Porque você usa essa energia em maior quantidade, você usa essa energia em maior profundidade. O autoconhecimento é o fim dessa nossa história. O autoconhecimento é o fim dessa nossa história. Por quê? Porque eu tenho todos os 5 elementos, madeira, terra, fogo, metal e água, começando a trabalhar nesse processo. Onde esses sistemas são abastecidos por suas respectivas energias. E é esse sistema aqui que eu falei, e tem um modelo energético chamado sangue. O sangue é um modelo energético que é provocado, é produzido, é alimentado pelo fígado. É alimentado pelo fígado. Mas eu tenho outros modelos energéticos que virão ao longo da aula e durante a semana. Mas o que nós precisamos saber aqui dessa aula é simplesmente que tudo foi criado na época do Imperador Amarelo, mas o Imperador Amarelo não dita as regras aqui da minha medicina chinesa, embora eu seja grato. Embora eu seja respeitoso, embora eu seja extremamente sincero, que o que ele escreveu me alimenta, mas precisa ser renovado, simplificado, porque as pessoas não entendem. E ao respeitar, fazendo um movimento de gratidão, eu digo a vocês que a fisiologia energética é o futuro da saúde. Em poucos anos, esse tipo de raciocínio descrito aqui estará nas faculdades. Em poucos anos, nós estaremos nos informando a partir das ideias da medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque é a partir delas que nós somos geridos. Não existe outra medicina chinesa, não existe outra ideia, existe um corpo que funciona a partir do mesmo princípio, que é a energia que começa pelo yin e pelo yang. O yin é denso, o yang é fluido, quando os dois se juntam as coisas acontecem. Então se você não dorme bem, se você tem insônia, você tem um problema no fígado, que pode ter começado com ele por conta da sua raiva, ou pode ter chegado até ele por conta de outro evento. Então, se você tem todos esses sintomas que aqui eu disse como exemplo, você com certeza estará com um desequilíbrio no fígado, e normalmente esse desequilíbrio vem de um aspecto emocional. E a raiva, ela é só o efeito, ela não é a causa. A principal causa da raiva é a frustração. É a frustração. Então, aos frustrados, a insônia vai aparecer. A insônia vai aparecer. A insônia vai aparecer. E a frustração se desdobra em raiva, que se desdobra em rancor e em mágoa. E o seu útero, se for mulher, sofrerá as consequências, porque nele brotará um mioma. Um mioma. Um mioma. Aqui tem o copo é raiz. Entendeu? Um mioma.
Todos entenderam o que eu estou dizendo? Todos entenderam a minha linguagem? Então façam o seguinte: chamem os seus colegas para a sala de aula. Estarei aqui todo dia a partir das 8 da noite, falando de medicina chinesa a partir de uma ordem combinada, onde a minha didática está diretamente ligada a produzir uma informação, matriz original, e lá na frente voltar, e lá na frente voltar. À medida em que eu faço esse movimento de ir e vir, eu vou construir uma ideia na sua cabeça, e você nunca mais esquecerá. E sairá dessa quarentena muito mais forte do que entrou. Muito mais forte do que entrou. Sabe por quê? Porque não será um vírus que nos amedronta a princípio, que fará a gente se enfraquecer. Confie no que eu estou dizendo. Vamos fortalecer o nosso intelecto, vamos aprimorar as nossas ideias, vamos mudar a forma de pensar, pelo menos em sua principal base. Vamos aceitar o que é oposto. Aceitar o que é oposto não quer dizer em concordar. Só quer dizer que você aceita a ideia porque a pessoa que expõe essa ideia é superior ao teor dessa ideia. Então a pessoa, sendo esquerda, sendo direita, sendo de cima ou de baixo, do lado, não sei o que das quantas, é uma pessoa. E se você tem uma ideia melhor que a dela, e ela permite que você a exponha, faça isso. Se não, se retire. Se retire. Mas não brigue, não crie antagonismo e não vire as costas, pois é esse o movimento feito ao longo de 30 anos que está reverberando neste momento evolutivo. Nós estamos vivendo uma vida de chineses, onde os chineses que abrem a boca são punidos. O vírus é chinês, mas o povo chinês não tem culpa. Os donos do poder são os culpados, porque ali existe uma ditadura, onde quem fala ou quem abre a boca é punido, e quem quiser saber mais é só pesquisar. Então, façam isso. Utilizem os princípios da medicina tradicional chinesa na sua base. Utilize o princípio de entender, de admirar e discordar ao mesmo tempo. Mas, se for errado, se você não concorda, você não precisa aceitar. Você não precisa aceitar. Mas não puna as pessoas que pensam diferente de você. Não sejam ditadores. Não sejam ditadores. Encerra aqui a minha primeira aula com vocês. Estarei aqui todos os dias dessa quarentena. E juntos, esse vírus é apenas um vírus. Ok? Um grande abraço. Obrigado pela audiência. Amanhã estou de novo aqui neste mesmo horário para falar de medicina chinesa. Tchau, tchau, gente. Fui.